Capítulo 2. Uma vez um escroque, para sempre um escroque. Depois de uma relação falhada que me deitou abaixo, atravessei uma das fases mais complicadas da vida. Sentia-me perdida, sem rumo, sem esperança de encontrar um caminho. Talvez por isso tenha optado por uma solução que me pareceu facilitista, mas que de alguma forma compensava a solidão. Aderi a um site de encontros, o Badoo. Foi lá que conheci o Rafael. Era janeiro. As primeiras conversas são quase sempre constrangedoras, mas servem para traçarmos um perfil de quem está do outro lado para percebermos os níveis de interesse, o tipo de discurso que irá utilizar, ainda que muitas coisas possam ser falsas, como é óbvio, mas esse é um risco que também corremos quando conversamos pessoalmente com alguém. O Rafael pareceu-me humilde e divertido, embora não mostrasse um registro de conversa muito criativo ou entusiasmante. Gostava de falar com ele, sobretudo porque conseguia ser totalmente honesta, podia ser eu mesma, sem qualquer filtro, complexo ou necessidade de exibir traços de personalidade que não tenho apenas para impressionar. Sempre acreditei que do outro lado estava alguém com a mesma postura e que procurava mais ou menos o mesmo que eu. Pelo menos era isso que sentia cada vez que nos cruzávamos online. Um mês depois da primeira conversa, marcámos um encontro. Apesar de nervosa, não fui com ansiedade quem vai para um blind date, sem saber nada da pessoa que vai conhecer. Pelas fotografias que havia visto, parecia-me um rapaz normal, sem traços distintivos que o tornassem bonito ou feio. Ele veio ter comigo ao Porto, onde estudava. Nos minutos anteriores à hora marcada para o encontro, sentia a adrenalina a percorrer-me o estômago e a deixar-me inquieta e insegura. Quando o vi pela primeira vez, fiquei desiludida e a achar que ele me tinha enganado com as fotos que me enviara. Confirmei mais tarde que as imagens eram mesmo dele, mas em ângulos e com um tratamento que o favoreciam imenso, ao ponto de ter achado que era uma pessoa diferente. Tentei mentalizar-me de que o aspecto físico não era o mais importante, e que o que nos havia juntado era muito mais forte do que umas caras bonitas. Almoçámos, falámos a tarde inteira e as conversas fluíam naturalmente, tal como acontecia quando nos encontrávamos online. O sentimento que me preenchia quando estava atrás do ecrã era o mesmo que me invadia ali, uma liberdade de poder ser apenas eu. Para o Rafael, a Sofia de sempre fazia-o feliz e realizava-o. Saber e sentir isso reconfortava-me. Não demorou até que nos tornássemos uma espécie de namorados. Digo uma espécie porque não assumimos formalmente o compromisso. Não falávamos em o meu namorado ou a minha namorada, mas, como é óbvio, comportávamos-nos como tal quando estávamos juntos. Ou quase. Este quase tem a ver com uma coisa. Nós tínhamos o nosso mundo e aí éramos mesmo namorados. Mas depois ele tinha o dele, em Aveiro, que era só dele, com os amigos de sempre, os programas de gajo, como ele dizia, as saídas, os jogos de futebol, os torneios de consola e mais não sei o quê. Nesse mundo eu não cabia. Mas ele insistia que até era melhor separar as coisas, porque eu me aborreceria se me levasse para os programas que fazia com os amigos. E era bem capaz de ser verdade. Chegámos à primavera e a nossa relação confundia-se com a estação. Com muitas flores, carinhos, jantares em minha casa preparados a dois, fins de semana em Trás-os-Montes e na Figueira da Foz. Sentia-me bem, feliz como há muito não acontecia, amada por um homem carinhoso e atencioso. Ao fim de 4 meses de um namoro atípico, vivido à distância de segunda a sexta, comecei a sentir mudanças bruscas de humor e comportamento por parte do Rafael. Durante a semana, quando não estávamos juntos, era distante, ausente. As mensagens para o telemóvel deixaram de chegar com a mesma frequência e perderam a ternura, o romantismo e até a sedução dos primeiros tempos. Ainda assim, ao fim de semana, quando me visitava no Porto, mantinha a preocupação em surpreender-me e em tornar especiais cada um dos 2 dias.
Nesta fase, o sexo era frequente, intenso e muito bom. Por diversas vezes, ele chegava à minha casa na sexta-feira à noite, já perto das 11, e ainda antes de trocarmos uma palavra, já estávamos a beijar-nos. Ganhei o hábito de lhe abrir a porta apenas com o roupão aberto por cima dos ombros, sem nada por baixo, o que o deixava muito excitado. Nas primeiras vezes em que o fiz, acabámos a fazer amor no chão do hall de entrada, na banca da cozinha ou no sofá da sala. Mas, com o passar do tempo, ele foi perdendo esse lado mais aventureiro e limitava-se a beijar-me enquanto me abraçava, mas depois dizia-se muito cansado da viagem para terminar o que começara. A viagem de Aveiro ao Porto é de 40 minutos, o que em tempos fora sexo louco, onde quer que calhasse, tornava-se num beijo de circunstância, com ele a procurar o sofá para se esticar e acabar de ver o jogo de futebol que a Sport TV transmitia. Não tardou a que o Rafael começasse a vir ao Porto apenas ao sábado, primeiro de manhã e algum tempo depois após o almoço. Costuma dizer-se que todas as relações passam por um período de ouro, que é o primeiro ano, mas nós estávamos juntos há menos de 6 meses e só nos encontrávamos ao fim de semana, porém já parecíamos um casal cinquentão, cansado da vida e com preguiça para o sexo. Achei que estava na hora de termos a conversa sobre a relação, que deve ser comum na famosa crise dos 7 anos, mas que parecia ter-nos chegado mais cedo. Para mim, era importante clarificar muitos aspectos do namoro, perceber o que cada um de nós significava na vida do outro. A reação de Rafael fez-me começar a perceber que aquilo que eu sentia podia não ser o mesmo que ele sentia e que a nossa história, que havia começado de forma bonita, feliz e em crescendo, podia estar a caminhar para o fim, caso nenhum de nós fizesse alguma coisa. O discurso dele soou uma clichê gasto, a desculpa de quem não tem a coragem necessária para assumir uma responsabilidade amorosa. Disse-me que a relação que teve anteriormente o marcou muito pela negativa e que preferia deixar as coisas tal como estavam, porque assim era feliz, e não queria correr o risco de estragar tudo. Falou-me em medo, em traumas, mas tudo aquilo me pareceu desonesto e cobarde. Entendi a mensagem como um sinal de que ele não gostava verdadeiramente de mim, pelo menos da mesma forma como eu entendia que deveria gostar para que pudéssemos ser namorados. Foi o nosso primeiro grande problema, que nos deixou mais distantes e menos cúmplices. Mas seria bem pior se eu deixasse a situação arrastar-se, deteriorar-se, ignorando as mudanças óbvias no comportamento dele. Sempre defendi o diálogo como forma de ultrapassar os problemas, e seria incoerente se naquele momento não tentasse conversar com ele para que juntos procurássemos perceber o que nos estava a acontecer. Durante essa semana, em que estive uma vez mais sozinha no Porto, pensei muito em tudo aquilo que era a nossa relação, na reação dele ao meu alerta, no que poderia estar por detrás daquela mudança de comportamento. Haveria outra pessoa? Deixara de gostar de mim? Mas também recordei tudo o que já havíamos vivido juntos, os fins de semana, as surpresas que ele me fazia, os planos para daí a 10 anos. Ganhei uma perspectiva de vida e de futuro que não tinha. Comecei a pensar na vida a dois, o que era incomparavelmente melhor do que acontecera no passado, em que para lá de sozinha me sentia esquecida por toda a gente. Dei por mim a achar que era muito melhor ter uma pessoa, mesmo que não se assumisse como namorado e que tivesse uma ou outra fase mais distante ou menos atenciosa, do que não ter alguém. Decidi, conscientemente, que não me iria preocupar em demasia com o assunto e que tentaria ser feliz com o que tinha, ainda que fosse pouco ou menos do que merecia e precisava. Nunca os fins de semana voltaram a ser como no início. Não sei se pressionado pela tal conversa sobre a relação, se movido por qualquer outra coisa, que eu achava cada vez mais que poderia ser outra pessoa. O que é certo é que a atitude do Rafael perante mim e perante nós, enquanto casal, se alterou radicalmente. Durante a semana, os contactos resumiam-se a uma mensagem a meio do dia, a perguntar-me o que andava a fazer, e outra à noite, a perguntar-me se estava em casa. Ele nunca perdeu o lado controlador. Muitas vezes chegava a enviar 3 e 4 SMS que não obtinham resposta.
Mas quando era ao contrário, se não lhe dissesse qualquer coisa no minuto seguinte, ficava nervoso, como se receasse que pudesse estar envolvida com outro. Se ele pensava nessas coisas, eu também comecei a desconfiar, cada vez com mais convicção, que ele pudesse estar a trair-me, o que de certa forma justificava as atitudes mais recentes. Eu sabia que ele saía com o grupo de amigos e sempre encarei isso com normalidade. O que já achava mais estranho era o facto de ele não me atender os telefonemas quando estava com eles e ter deixado até me avisar que ia sair, coisa que até determinada altura sempre fez. Às vezes enviava-lhe uma mensagem a perguntar: "Vais sair hoje?" E a resposta limitava-se a um "sim", sem mais envolvimentos ou explicações, que eu também não lhe exigia. Quando era eu a sair com os meus colegas da faculdade, ele passava a noite inteira a enviar-me mensagens, a ligar-me, incomodado, e queria saber com quem estava e a que horas ia para casa. Esses pequenos atritos começaram a matar a relação. Percebi isso quando soube que ele foi um fim de semana ao Porto e nem sequer me avisou de que lá estava. Foi ter diretamente com os amigos, saíram, e só quando lhe perguntei se iria ter comigo ainda na sexta ou apenas no sábado, soube que já havia chegado e que andava pela Ribeira com os amigos. As discussões tornaram-se frequentes, os momentos românticos e ternurentos cada vez mais escassos, e aquilo que em tempos foi uma relação alegre, descontraída, feliz e intensa, passara a ser uma fonte de problemas, de chatices e discussões. Depois dos problemas que tivemos, após a primeira grande conversa, tive receio de voltar a pedir-lhe para falar. Estava convencidíssima de que ele gostava de outra pessoa e não conseguia aguentar muito mais tempo sem o questionar. Analisava os comportamentos dele e parecia-me óbvio que escondia algo, mas havia outra coisa quase tão estranha como as atitudes dele quando estava comigo, que era o facto de ele me esconder tal mundo dele. Com mais de 9 meses de relação, ele recusava-se a apresentar-me aos amigos, à família, e isso fazia-me sentir quase como se eu é que fosse a amante. Umas semanas depois, em mais um fim de semana em que ele foi sair com os amigos do Porto e passou a noite comigo só porque queria sexo, era o que eu sentia, aproveitei o facto de ele estar a dormir para ver se encontrava alguma mensagem estranha no telemóvel. Algo que sustentasse a minha suspeição que poderia haver outra pessoa. Não foi preciso procurar muito. Logo nas primeiras mensagens enviadas por ele, estava uma que dizia: "Gosto tanto de ti, quero muito estar contigo." Procurei e encontrei mais do género, ou com frases simples como: "És tão linda." Mesmo que não tendo sido completamente apanhada de surpresa, fiquei em choque. Faltou-me o chão. Precisei de muitos minutos para me recompor, para pensar no que poderia e deveria fazer. Não conseguia ter discernimento para o que quer que fosse. Fui-me deitar sem o acordar. Não conseguia adormecer. Estava furiosa, ansiosa ao ponto de ficar indisposta. Fui então para a casa de banho e vomitei o pouco que tinha no estômago. Voltei para a cama e decidi acordá-lo. Não aguentava mais um minuto. Acendi a luz do quarto e levantou a cabeça estremunhado. "O que é que foi?" Perguntou-me com os olhos franzidos e a voz rouca. Agarrei no telemóvel dele e comecei a ler-lhe uma mensagem: "Gosto tanto de ti, quero muito estar contigo." Ele deixou-se cair na cama, acredito que mais por vergonha e para ganhar alguns segundos para procurar uma desculpa por ter sono. Era impossível. Devia estar completamente aflito. Diz aqui que enviaste a mensagem para um Carlos Pessoa, mas ou bem que és paneleiro, ou bem que estás a utilizar a técnica mais antiga do mundo, que é de atribuir nomes de homens às amiguinhas secretas que têm no telemóvel. Quem é ela? Presumo que se chama Carla, certo? Ele continuava enterrado na almofada. "Estou a falar contigo", gritei-lhe eu. "Sim, envia 2 mensagens para a Carla, uma amiga minha. Já nos conhecemos há uns 10 anos e somos amigos. Qual é o mal disso?" Soltei uma gargalhada cínica. "Ainda não percebi se achas que sou completamente burra ou se estás a gozar só com a minha cara. Qual das opções é a válida?" "Qual é o teu problema?" perguntou-me ele com grande arrogância.
Tu tens uma lata. A sério, é incrível. O que é que estás a ler que justifica essa fita toda? 2 mensagens para uma amiga que está em baixo, que precisava de mim e a quem eu quis dar apoio e puxar-lhe o olho para cima? Achas mesmo que eu acredito nisso? Acredita no que quiseres. Se isso fosse verdade, qual era a tua necessidade de chamares Carlos na agenda de contactos? Se é uma amiga, porque não assumiu de forma transparente? Porque eu já sabia que se soubesses, irias ter uma reação assim. E tinha razão. Deixa-te tangas, Rafael. Eu não sou idiota. Por muito que aches que sim, então, se ela é tua amiga e está muito em baixo, porque é que só tem estas 2 mensagens trocadas? E ambas de ontem, e na véspera, e nos dias anteriores, nunca trocaram outras mensagens ou foram propositadamente apagadas? As pessoas não conversam só por mensagens. Então, falaram como? Ela ligou-te? Tu ligaste-lhe? Posso ir confirmar isso ao registro de chamadas? E ele arrancou-me o telemóvel da mão. Acho que já esbilhotaste o suficiente. Eu não ando a mexer nas tuas coisas, a invadir a tua correspondência. Voltei a dar uma gargalhada estridente. Agora és a vítima nesta história? É isso? E não te admito este tipo de comportamento. Isto é um abuso absolutamente inadmissível. Não me respondeste à pergunta. Então de que outra forma é que falaram? Onde é que estão os registros dessas conversas? Se não tens nada a esconder, podes perfeitamente mostrar-me isso. Já te disse que passaste os limites. Não tens o direito de me exigir nada, porque eu também não o faço. Acho que já me respeitaste o suficiente por hoje. É isso. És a vítima no meio disto. Coitadinho do menino que se sente violado na sua intimidade. Deixa-te de merdas. Sabes perfeitamente o que fizeste e sabes que eu também o sei. Não preciso ler as mensagens anteriores para saber o que elas existiram e foram apagadas. Esqueceste dessas 2. Pronto, tiveste azar. Tens de ser mais cauteloso para a próxima. E agora não me faças de estúpida porque isso eu não sou. Ele agarrou numa almofada e num cobertor que retirou de um armário do quarto e mudou-se para a sala. Fui atrás dele. Deitou-se no sofá e tapou-se. Deixa-me dormir que amanhã levanto-me cedo. Vou apanhar o primeiro comboio, não estou para te durar mais tempo. Virei de costas e fui para o quarto, ainda com mais raiva do que tinha anteriormente. Mesmo assim, apesar de tentar fazer-me de burra, tinha a certeza que ele sabia que havia sido apanhado. E nem o próprio poderia acreditar nasquelas desculpas sem nexo que me apresentara. No dia seguinte, tal como dissera, voltou para casa no primeiro comboio. Para não ter de me enfrentar, não entrou no meu quarto. E deixou por lá roupa, o iPod e uns ténis. 2 horas depois de ele ter saído, recebi uma notificação de Facebook no meu telemóvel que dizia qualquer coisa como: Rafael Parente alterou o estado civil. Achei que iria ser um daqueles homens que terminam a relação nas redes sociais e só depois o comunicam à namorada. Mas não. Passou de numa relação para numa relação, mas é complicado. Ainda assim, aquilo mexeu comigo. Não me contive e deixei-lhe um comentário. Se continuares a agir como as pessoas da forma como tens feito, então as tuas relações vão ser sempre complicadas, escrevi. Acabamos por fazer as pazes, houve pedidos de desculpa mútuos e só eu sei o quanto me custou por saber que tinha razão. E decidimos voltar a tentar reequilibrar as coisas, mas fiquei sempre com a sensação de que o empenho para que a relação resultasse pesava inteiramente nos meus ombros. De início, e quase em jeito de compensação, ou talvez por sentir a culpa a martelhar-lhe a consciência, tentou ser o homem que fora no início, com gestos tenorentos e uma outra surpresa. Quando vinha ao Porto, chegava à minha casa com presentes, preocupava-se em fazer-me feliz por umas horas, mas aquilo sabia-me pouco, era uma espécie de analgésico para uma dor permanente. Vinha à semana, afastávamos e voltava à ausência profunda, o desinteresse, o distanciamento emocional. Ao longo desta fase, fui também analisando melhor o comportamento do Rafael e percebendo os sinais que demonstravam que ele não estava tranquilo, que sentia receoso que eu descobrisse mais alguma coisa. Recebia mensagens no telemóvel que apagava de imediato, abria fotos que alguém lhe enviava por computador e livrava-se delas, estava constantemente a falar em chats, quando andava por casa tinha sempre o telefone sem som, quando pousava fazia-se sempre com o ecrã para baixo e à noite desligava-o, coisa que antes não acontecia. Um dia, quando os pais dele foram passar um fim de semana fora, fui até casa dele, coisa rara,
encontrei uma caixa de preservativos aberta em cima da mesinha de cabeceira do quarto dele. Perguntei-lhe por que tinha aquilo ali, já que não usávamos proteção. Respondeu que eram de um amigo que fora lá à casa e se esquecera de os levar. Uma outra vez, descobri no banco de trás do carro dele um pacote de lenços de papel de uma conhecida marca de pílulas, daqueles que são oferecidos quando a compra de contraceptivos femininos, ou seja, só podiam ser de uma mulher. Guardei os lenços e mais tarde confrontei-o. A resposta, como sempre, foi pronta. Ah, fui eu que os trouxe da casa de Francisco. A mãe dele é enfermeira e tem lá em casa uma série de pacotes desses. Para tudo havia uma resposta, uma explicação, coisas que me soavam estapafúrdias, inventadas na hora, quase sempre implicando os amigos, que eu sabia e ele também, que se fossem confrontados com alguma coisa tomariam sempre o partido dele. Uma vez mais, e como era frequente, a discussão terminou como tantas outras, com cada um a ir para seu lado, de orgulho ferido e a achar que melhor era nunca mais nos vermos. Perdi a conta às situações em que pusemos fim ao relacionamento após um conflito mais sério. Ele não aguentava as minhas dúvidas e suspeições e aproveitava estes momentos para sair com um. Não dá mais, acho que já percebemos que isto não vai resultar. Mais dia, menos dia, voltávamos a conversar, voltávamos a tentar. Este foi então o dia em que não resisti a mais um confronto que me estavam a deixar emocionalmente arrasada. Quando ele me virou costas, após a discussão sobre os lenços de papel, decidi que não voltaria a correr atrás. Estava cansada de viver de orgulho ferido, de me humilhar perante uma pessoa que com o tempo se revelara um traste, um homem com o qual tinha cada vez menos em comum, que era incapaz de me fazer feliz, que ao invés de segurança apenas me intranquilizava. Desisti. Ele também não me procurou mais. O tempo passou e fui tentando reencontrar-me, reerguer-me depois desta derrota. Custou. Levou tempo. O Rafael continuava a ser uma nuvem a pairar sobre mim, que me impedia de encontrar a felicidade. Invariavelmente, esbarrava em coisas que me lembravam o tempo em que estivéramos juntos. Os amigos que tínhamos em comum acabavam por falar dele, por contar histórias que me deixavam saudades. Só que foi assim, através de uma dessas histórias, que descobri que fora mesmo traída. E mais do que uma vez. Uma amiga comum estava a mostrar-me fotos de Facebook de um rapaz de quem gostava e que conhecia o Rafael. Numa dessas fotos aparecia o Rafael abraçado a outra rapariga. A data era recente, de há pouco mais de um mês, a altura em que ainda estávamos juntos. Ela continuou a percorrer as imagens e descobrimos uma outra que não deixava dúvidas. Estavam a dar um beijo na boca. Pela legenda, percebi que era a tal Carla, essa minha amiga, que também conhecia o Rafael, acabou por me confessar que sabia que ele andava com a Carla há algum tempo e que os rapazes do grupo já haviam comentado à frente dela que ele me traíra pelo menos com outras duas pessoas. Mesmo já não sendo namorados, senti dor pela situação e tive de me controlar para não começar a chorar. Pedi desculpa à minha amiga e fui para casa. Na verdade, estava também bastante magoada com ela por não me ter contado nada daquilo mais cedo. Podia ter deixado passar, podia apenas enviar um mail ao Rafael com um anexo com as fotos, que copiei para o meu telemóvel para que ele soubesse que eu tive acesso a elas. Mas preferi confrontá-lo pessoalmente, esfregar-lhe na cara as minhas certezas. Marquei um encontro. Ele confirmou-me que iria ter comigo. O mais provável era achar que eu queria fazer as pazes, rastejar para ele, e até acabaria a noite na minha cama. Teve azar. Então, como estás? Tenho tido saudades tuas, começou ele por dizer, enquanto me esfregava as mãos estendidas em cima da mesa. Abri a mala, tirei o telemóvel, procurei a primeira imagem em que ele aparecia ao lado dela e mostrei-lhe. Isto foi tirado há cerca de um mês, quando ainda namorávamos. Quem é ela? E onde é isto? Perguntei com grande tranquilidade e confiança, que o deixou ainda mais abalado. Outra vez essa conversa? Outra vez? Nunca tivemos esta conversa. É a primeira vez que te mostro esta imagem. Sim, outra vez a mesma conversa. Já te disse que a Carla é uma amiga minha, que nos conhecemos há uma data de anos, que não há nada entre nós. E nunca houve? Nunca houve. Passei para a foto seguinte, em que eles se beijavam.
Coloquei o telemóvel na mesa, com a imagem virada para ele, não disse nada. Limitei-me a sorrir. Ele agarrou no telemóvel, aproximou dos olhos e franziu a testa como se estivesse muito espantado por estar a ver aquilo. Agora vais dizer-me que isto é tudo manipulado e que é Photoshop e mais não sei o quê? É isso? Ele olhou para mim como se os seus planos tivessem sido desmascarados. Provavelmente era mesmo isso que se preparava para dizer, mas não teve coragem, nem lata. Desviou a olhar para o chão, pousou o telemóvel na mesa e pela primeira vez baixou a guarda, assumiu uma postura corporal de derrota. Desculpa. Desculpa por tudo. Não sei o que te possa dizer. Não preciso que me digas nada. Não vim cá para ouvir as tuas justificações. Fica bem. Levantei-me, virei costas e deixei-o sozinho, com uma amarga sensação de derrota. Durante essa semana recebi várias mensagens dele, quase sempre num tom sofrido, e continuava a pedir-me desculpa, a dizer que se sentia muito mal por tudo e que me havia feito que estava arrasado. Nunca lhe respondi. No fim de semana, voltei a sair com um grupo de amigos, onde havia alguns que estavam com o Rafael. Uma delas contou-me que o tinha visto nessa semana aos beijos uma mulher casada, a funcionária da bomba de gasolina que fica mesmo ao lado da casa dele. Ou seja, tentava passar uma imagem de homem infeliz, destruído, consumido pela culpa. Pedia-me perdão, martirizava-se, mas ao mesmo tempo ia-se satisfazendo com outra mulher, ainda por cima casada. Quando o soube, limitei-me a sorrir. Uma vez um escroque, para sempre um escroque. Hoje, quando olho para trás, para a relação que vivi com o Rafael, tenho alguma dificuldade em entender como fui capaz de perder tanto tempo com uma pessoa que revelou sempre um enorme desinteresse por mim, uma falta de respeito permanente e que demonstrava ser um homem que quase nada tinha a ver comigo. Mas há uma coisa que guardo com mais mágoa de tudo isto. Foi o único homem com quem estive que nunca teve a coragem de dizer amo-te. E isso resume tudo.